Olá, gente, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, enfim. Eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a primeira expressão que nós vemos escrita no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, vírgula, e tem uma sequência. A sentença de cada livro da Bíblia costuma vir já na inicial, na abertura do primeiro capítulo. Eu chamo isso particularmente, como não tenho um conhecimento teológico tão avançado assim, mas tenho uma mente fértil, sou curioso, eu tenho a tendência de chamar essa regra bíblica de a apresentação bíblica. O que eu chamo de apresentação bíblica? Por exemplo, o Espírito Santo, ele é na Bíblia chamado de um espírito de movimento. Por quê? Porque quando ele é apresentado na Bíblia, Gênesis capítulo 1, você vai ver: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo movia sobre a face das águas. Então ele é um espírito de movimento. A palavra pairar significa mover. Josué, quando ele é apresentado na Bíblia pela primeira vez, o nome dele citado, ele é citado como sucessor de Moisés. Então ele é chamado de servo. Por quê? Ele passou a vida inteira servindo. Talvez seja por isso que o pensador que disse: quem não vive para servir, não serve para viver, ele está coberto de razão, exatamente por isso. E outras coisas mais, por exemplo, Deus, no princípio criou Deus. Deus é apresentado como Criador. Então eu chamo essa regrinha bíblica de a regra da apresentação bíblica. E a Bíblia, quando vem já na sua inicial mostrando a abertura do Apocalipse, vem dizendo revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse ele é um livro cheio de enigmas. Muita gente acha que ler a Bíblia você fica louco. E os tais pensam que ler o Apocalipse aí que você pira de vez, porque é um livro muito complexo de ser entendido, até porque ele é carregado de profecia, e tudo que é profecia necessita-se de uma interpretação sadia, uma interpretação pura. E essa interpretação ela tem que caminhar com o respaldo da própria palavra de Deus, da própria Escritura, da própria Bíblia em um todo. Ou seja, se eu dou uma interpretação a um texto, mas eu tiro ele do seu contexto, eu tiro ele do contexto da Escritura como um todo, então eu estou abrindo um pretexto para a heresia. É basicamente isso. Ou seja, eu preciso interpretar a Bíblia dentro da veracidade da mesma. Entende? É por isso que tem muita coisa complicada por aí hoje em dia, e igreja para tudo que é jeito, para tudo que é gosto, e muita gente decepcionada, até mesmo no nosso meio, no meio evangélico. Mas o livro do Apocalipse ele tem o seu todo de bom. Por quê? Porque ele é a revelação de Jesus Cristo. Revelação essa dada para João quando ele estava ilhado na ilha de Patmos. E posso dizer aqui com toda firmeza, na afirmação de que ele estava vivendo o pior momento de sua vida. Ele havia sido levado para lá, para essa ilha, num período em que o imperador romano
da sua época maltratava a Igreja de Cristo, perseguia os cristãos constantemente, incisivamente. Então tentaram um método para matá-lo, e quando ele vai matar João, a história diz que ele puxa a lista dos outros mártires, aqueles que haviam morrido também em nome de Cristo, em nome do Evangelho, e ele puxa a lista do nome de todos eles e vê que alguns haviam sido mortos, como Tomé esfolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago ao fio da espada, e por aí vai. Ele vê que cada um teve um método de tortura terrível, incrível, mas ele pensa algo fascinante para ele no momento. Ele diz: eu vou matar esse de uma forma diferente. E como viu que João não negava o seu Cristo, por causa da paixão que nutria dentro de si por ele, pelo Evangelho que Jesus deixou e ensinou, João aceitou a passar pelo desafio de ser levado à morte. E o método agora não era mais espada, não era mais qualquer outro método que seja, mas era um tacho enorme de azeite fervendo, e jogaram ali João. Incrivelmente, João não morreu, porque ele tinha dentro de si, ele tinha sobre si uma promessa que Jesus havia dito que ele seria alguém diferente. Alguém disse acerca de João que ele foi chamado de um discípulo a quem Jesus muito amava, porque ele debruçava a sua cabeça no peito de Jesus. Tamanha era a intimidade que João tinha com Jesus. Então ele merecia que o seu nome entrasse para os anais da história como alguém que teve uma atenção e um cuidado especial de Cristo sobre ele, mesmo depois que Cristo estava lá em cima, à direita de Deus, como Estevão viu. Então João foi levado para essa ilha depois. Passou pelo processo do azeite fervendo, não morreu. Então o imperador logo talvez deve ter achado estranho, possivelmente, como pode uma coisa dessas, um homem lançado dentro de um tacho de azeite fervendo não morrer. Isso é incrível. Leva João e joga ele na ilha chamada Patmos. Patmos significa mortal. Para lá eram levados aqueles que se levantavam contra o Império Romano, para morrerem lá comido pelas bestas feras. E ali impossível era João sair vivo dali, ou impossível era João ter um episódio marcante de sua vida ali como ele teve, no momento que as coisas estreitaram para ele. Jesus o chama lá de cima e diz: João, vem para cá, deixa eu te mostrar o céu pelo lado de dentro, deixa eu te mostrar o que é que eu faço para aqueles que são íntimos meus. Eu quero com essa palavra te dizer: não importa se você esteja vivendo um momento complexo, difícil da sua vida, Jesus tem uma surpresa para você. E Ele quer fazer algo tão especial e marcar este tempo, não como um tempo de dor, não como um tempo de lamento, como um tempo de choro apenas. O choro, a dor, o lamento pode sim fazer parte, mas Ele quer marcar este tempo como um tempo de milagre, como um tempo de renovo, como um tempo de reconstrução, como um tempo de novidades, porque Ele é incrivelmente apaixonado por todos aqueles que debruçam no seu peito, ou seja, por todos aqueles que nutrem uma intimidade com Ele. Eu quero dizer com isso, vale a pena ser fiel. Você que tem pagado o preço para obedecer a Deus, meus parabéns. Deus te abençoe. Você está no caminho certo. No momento certo você vai colher. Se prepare para um tempo de vitórias, em nome de Jesus. Está chegando aí.
Deus te abençoe. Que a graça de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, do amor poderoso do Pai, seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.